Fala, minha gente, beleza? Fabinho Mesquita aqui na área. Pessoal, fizemos dois vídeos ontem, né? Um falando de possíveis escalados, né, para a próxima Copa do Mundo e um pouco de opinião. Depois nós fizemos um vídeo ali analisando a convocação do técnico Carlo Ancelotti, né? Aí, assim, é um assunto que está em alta, né, para quem gosta de futebol. Então, vai aí algumas opiniões, algumas ideias, né, para você aí poder pensar um pouco no assunto, né? Você que gosta desse tipo de assunto, né? Gosta de futebol. E Copa do Mundo é um negócio interessante, pessoal, que a gente fica louco por causa disso, mas ao mesmo tempo, para quem gosta do esporte, né? É um evento que só tem de 4 em 4 anos. Então é legal, né? A gente trocar uma ideia, a gente ouvir pessoas, né, falando sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho mais aí. Eu tinha, nos dois vídeos eu falei que eu ia falar alguma coisa relacionada ao jeito de jogar, né, algumas ideias e acabei não falando, né? Fiz os vídeos ficou meio longo, então foi até melhor não ter entrado nesse assunto, tentar fazer um vídeo mais curto aqui, entendeu? É, assim, uma coisa que eu tenho como conceito, o Carlo Ancelotti tem, lógico, o conceito dele, o dele provavelmente vai estar, provavelmente não, com certeza vai estar mais certo que o meu, porque a gente está falando de um cara aí multicampeão no futebol, né? Mas eu vou dar para vocês aqui a minha visão do futebol em relação ao que a gente tem hoje, né? O que que acontece? O Brasil, seleção brasileira, sempre jogou a vida toda ali com dois laterais, né? Um direito, um esquerdo. O Brasil sempre foi referência em bons laterais. Só que, como eu já comentei nos vídeos anteriores, a geração de laterais ela tá meio desfavorecida, né? Eu até falei, não é brincadeira, para quem talvez tenha um filho aí que jogue bola, cara, talvez seja melhor você aí treinar o seu filho dentro dos fundamentos para ser um bom lateral, porque é a posição mais carente do mundo. Não só aqui no Brasil, em grandes clubes do mundo hoje os times têm uma carência de bons laterais, cara. Se você pegar aí o PSG, é um time que tem o Hakimi de um lado, o Nuno Mendes do outro, né, que são ótimos laterais, mas assim, dificilmente você vai achar um clube, um time que tenha nos dois lados bons laterais. Talvez você vai achar um time aí que tem um bom lateral de um lado e um mais ou menos do outro, né? Então isso assim tá bastante corriqueiro. Por isso que eu falo, né? Se você tem um filho aí, criança, pré-adolescente, adolescente que jogue bola, a não ser que ele seja um gênio ali para jogar na frente, né? Trabalhe ele para ele se tornar um lateral. Cara, ele vai estar garantido no futebol brasileiro, se ele conseguir performar razoavelmente bem, ele vai estar garantido aí em time grande, talvez em time até lá de fora, se ele for bem em seleção. Assim, não é que é fácil, né? Mas acho que seria um caminho mais curto para quem tem o sonho de ver um garoto, né, que tem o sonho de se tornar jogador de futebol. É um caminho mais curto, talvez, ele concorrer aí. Se ele conseguir se tornar um bom lateral, é mais fácil dele obter sucesso e carreira do que se ele focar ali em querer ser um meia, em querer ser um atacante, um ponta, né, um zagueiro. É mais concorrido, beleza? Mas vamos lá. Devido a essa questão, pessoal, de tá difícil de ter laterais, o que que eu tinha na ideia? É que assim, o que eu tinha na ideia como ideal, talvez não vai funcionar mais, porque antes, quando eu comecei a pensar nessa coisa de Brasil jogando, eu falei, bom, por que que nós temos que jogar com dois laterais se nós não temos dois laterais assim de alto nível, né? Então, o que que eu tinha pensado na época? Em jogar com três zagueiros. Você joga com o Magalhães, que é canhoto, aberto mais para a esquerda, o Militão, né, se fosse, que nem eu falei, né, aberto mais pela direita, e o Marquinhos mais centralizado ali. Você teria uma linha de três. Aí você colocaria o Casemiro ali bem na frente deles fazendo a proteção. Quando o Brasil tiver sem posse de bola, o Bruno Guimarães vinha para junto do Casemiro, né, juntava os dois ali à frente da zaga. E aí você teria o resto dos jogadores, claro, todo mundo teria, não vai ser diferente em nenhuma formação que você jogar, né? Jogadores que vão ter que voltar para ajudar ali a recompor quando você não tiver a posse de bola, né? E nesse esquema não seria diferente. Só que quando você tivesse a posse de bola, cara, você teria aí esses três pilares ali atrás, o Casimiro dando uma sustentação, mas o Casimiro ainda vai na frente, chuta de média e longa distância,
né? O Bruno Guimarães encosta mais ali nos jogadores de frente também, né? Então você teria ali um ataque com dois pontas bem agudos dos lados, dois atacantes, mais um chegando de trás ali, né? Então te daria ali uma certa liberdade maior ao atacar, né? Dos jogadores ali estar bem distribuídos ali e conseguir fazer movimentação, não só troca de passes, mas troca de posições, inversões também, né? Isso possibilitaria ali os caras estando bem treinados, né? Aí que eu falo, por que você vai jogar com dois laterais, né? Difícil, porque se você não tem mais um Cafu e um Roberto Carlos, né? Você não tem mais um Cafu e um Roberto Carlos, então a gente tem que ir com o que tem, né? E se você não tem dois laterais de bom nível para você colocar, por que não jogar com três zagueiros, preencher um pouco mais o meio de campo ali e o ataque, dando liberdade para os jogadores mais rápidos, criativos, né? Jogadores ali que partem para cima, né? No um contra um. Então seria interessante. O meu conceito é que assim, esse meu conceito seria tendo o Militão à disposição e o Ancelotti já teria que ter testado isso nos jogos que nós tivemos aí antes de chegar à Copa, né? Agora estaria até meio em cima, né? Embora não está descartado, né? Porque, por exemplo, se ele jogar com ou o Ibañez ou o Danilo pela direita, por exemplo, né? Ele poderia fazer uma linha de três, né? Seria ali o Gabriel Magalhães, o Marquinhos e ou o Ibañez ou o Danilo. E aí você soltaria o lateral esquerdo para subir um pouco mais, só com compromisso maior de voltar, talvez o Wesley, né? Com dois caras assim mais abertos, né? Só com mais liberdade para avançar também. Aí você teria ali Casimiro, Bruno Guimarães e um trio de ataque lá na frente para tentar fazer algo, né? Então, assim, tem opção, né? Tem opção. Mas isso é um achismo meu, né? É o que eu experimentaria, né? Tá meio em cima da hora para fazer experiências nessa altura do campeonato, né? Então, acredito que realmente o Ancelotti vai jogar mais ou menos do jeito que ele jogou contra a Croácia aí no último amistoso, né? Uma linha de quatro, dois ali, né, que seria o Casemiro e o Bruno Guimarães, ou pode ser o Casemiro com o Danilo, né? E aí soltar os meninos lá na frente, né? Para Matheus Cunha, o Vini Júnior de um lado e provavelmente o Luiz Henrique agora do outro, seria o Estevão, né? Com um centroavante ali, poderia ser o Hendrick, poderia ser o Igor Thiago, ou talvez ele até coloque o Matheus Cunha para fazer a função de 9 e coloque o Neymar ali jogando atrás dele, né? São várias situações aí que são possíveis, né? Só que não tem o que fazer, agora tem que esperar para ver, né? É o que eu falei, material humano a seleção brasileira tem. O Brasil, beleza, ele não é favorito a ganhar o título. Tem times que, em questão de favoritismo, estão à frente. Mas também, pessoal, o Brasil também não é zebra, né? Não é uma zebra o Brasil pegar numa semifinal, numa final, na quarta de final, pegar uma seleção das que são favoritas aí, pegar uma Inglaterra, pegar uma França, pegar uma Espanha, Portugal, né? E endurecer o jogo, conseguir fazer um jogo duro ali e ganhar de 1-0, ou num contra-ataque ali meter 2-0 e fechar a casinha atrás. Cara, são jogos ali que é possível. É provável? Não. É mais improvável que isso aconteça, né? Mas não é impossível. E vamos lembrar aqui, eu vou só tentar falar brevemente aqui. O pessoal hoje tá muita gente falando, o Brasil vai passar vergonha, isso não vai dar nada, a seleção é muito fraca, não tem mais jogador que nem antigamente. Aí só para vocês entenderem, né? Em 94, pessoal, quando o Brasil ganhou o Tetra, o Brasil quase ficou de fora da Copa. Quem é mais ou menos da minha idade vai lembrar, mas quem é mais novo, se você entrar no Google aí, né, dar uma pesquisada, você vai ver que o Brasil, ele chegou os dois últimos jogos da eliminatória, o Parreira e o Zagallo não chamavam o Romário, quando começou a ficar perigoso ali do Brasil não ir para a Copa, eles chamaram o Romário, o Romário chegou no Maracanã contra o Uruguai, deitou, fez 2 gols, deu chapéu, fez
que o Romário sabia fazer muito bem, né? Deu uma detonada ali, o Brasil classificou e o Brasil chegou na Copa, né? Mas aquela coisa, né? Esse time não vai, esse time é muito fraco, né? Pra você ter ideia, os dois zagueiros titulares da seleção machucar, que eram tidos, né, como unanimidade, que nem hoje o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, eles machucaram. Eles não iam jogar a Copa, dupla de zaga titular. E o primeiro na lista para suceder ali a zaga, ele machucou, que foi o Ricardo Rocha. E aí o Ricardo Rocha até não foi cortado, né? O Parreira manteve ele na seleção, ele foi tetracampeão, mas assim, ele era o reserva imediato, cara, ele machucou. O Aldair já era a quarta opção e o Márcio Santos era a quinta opção, né? E com todo esse cenário, né, o Brasil quase não classificando para a Copa, classificando meio que na bacia das almas, como diz o pessoal, né, o terceiro, com quarta e quinta opção para a zaga ali, né, todo mundo falou, não, o Brasil não vai dar em nada. Mas foi lá e ganhou, né? Cresceu durante a competição. O Parreira fez algo que ele foi corajoso, porque o camisa 10, capitão do time, que era o Raí, né? O Raí jogou o primeiro tempo do primeiro jogo, pessoal. Depois o Parreira viu que não dava, não estava dando certo, o Raí não estava no bom momento, tirou ele, substituiu, o Raí não jogou mais na Copa, né? E o Brasil se achou, se acertou, passou em alguns jogos ali na semifinal contra a Suécia mesmo, nos Estados Unidos ali nas oitavas de final, jogos duríssimos, passou ganhando de 1-0. E era uma seleção que antes da Copa estava na situação igual a de hoje, né? O pessoal falando, não, o Brasil vai passar vergonha, vai dar vexame, isso daí não vai dar nada não, deixa pra lá, não tem mais jogador que nem antigamente. Bom, era na época do Zico, do Falcão, do Cerezo, não tem mais jogador que nem antes, do Pelé, né? Foi campeão. Aí nós temos 2002. Cara, o cenário é igualzinho, cara. Nós viemos de uma final em 98 que a gente perdeu de 3-0 para a França, até então tinha sido a maior derrota do Brasil em Copas do Mundo, né? 2 gols do Zidane e um do Petit já no finalzinho do jogo. E aí o Brasil, toda aquela desconfiança, o Filipão não tinha chamado o Romário, o Ronaldo estava não sei quanto tempo, cara, em recuperando, porque ele tinha estourado o joelho. Né? O Brasil, mesma situação nas eliminatórias, quase ficando de fora, classificou ali nos 2 últimos jogos contra a Venezuela, que o Luizão cavou um pênalti lá, que até ele sofre a falta fora da área e cai dentro da área, o juiz dá o pênalti, o Brasil classificou até com uma certa ajuda da arbitragem, né? Porque não tinha VAR na época, obviamente. Né? E, cara, muita dificuldade. Todo mundo malhando. Pra vocês terem ideia, pode puxar na internet aí que você vai achar. Teve um amistoso que o Brasil fez antes da Copa de 2002, que no Brasil, esse jogo foi feito no estádio do Brasil. E a torcida botou uma faixa de protesto no alambrado que estava escrito mais ou menos assim, ó. Só o dinheiro explica a convocação do Ronaldo, que era o Ronaldo Fenômeno, né, para essa Copa. O pessoal estava questionando e falando que era alguma coisa de empresário, que era porque a pressão da Nike de chamar o Ronaldo, que quem é da época e lembra, né, tinha uma comoção quase que nacional, do mesmo jeito que muita gente hoje está pedindo Neymar, lá em 2002 era pior ainda o pessoal pedindo o Romário, né? E o Filipão teimou em não levar o Romário e bancou o Ronaldo, né? Então, assim, a desconfiança era gigantesca, cara. E o Filipão foi lá e ainda fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Meteu 3 zagueiros, né? Porque era o Lúcio, o Roque Júnior e o Edmilson numa linha de 3, aí ele soltava o Cafu e o Roberto Carlos, né? E, e aí ficava ali o Gilberto Silva, o Kleberson, inclusive o Kleberson entrou porque o capitão, que era o Emerson, na véspera da estreia, né, cai lá brincando de goleiro, desloca o ombro e é cortado da seleção, né? Que dó desse rapaz, hein? O cara era capitão da seleção brasileira. Eu sei que ele torceu, que ele gostou que o Brasil ganhou, mas na hora que ele viu o Cafu levantando o troféu, se ele não machuca, era ele que era para estar levantando o troféu como capitão do Penta, né? E que diferença que fez na carreira dele, né? Mas enfim, o assunto não é esse. Mas a questão é, tinha uma desconfiança enorme. Quem é da época, se puxar na memória, se forçar, vai lembrar. Só que tem muito cara da minha idade que hoje está reclamando dessa seleção e que viu esses dois cenários. Né? Então, assim, é provável que o Brasil ganhe a Copa? Não, é improvável. E eu não aponto o Brasil aí como provável campeão. Seria ali primeiro a França, depois a Espanha, depois ali
uma briga entre Inglaterra, Argentina, Portugal e Brasil, todo mundo meio que no mesmo balaio ali, mas assim, disparada a França, depois a Espanha, e aí vem o resto, né? Mas percebe, é um cenário meio parecido, cara. Não estou dizendo com isso, o Brasil não está favorito, então ele vai ganhar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a gente já passou por essa situação. O, o Ancelotti tem na mão bons jogadores, né? E, e é impossível ganhar contra uma grande seleção? Não é, cara, não é. Eu acho que talvez o desafio do Carlo Ancelotti seria fazer os jogadores que estão na seleção hoje render na seleção o que eles rendem nos clubes. Porque fala que não tem mais jogador que nem antigamente. Meu, Vinícius Júnior recentemente foi, 2 anos, 2 temporadas atrás, foi o melhor do mundo. No Real Madrid faz jogos de altíssimo nível. O Rafinha no Barcelona, quem acompanha o Barcelona jogar, cara, o Rafinha é um cara imprescindível, um cara que faz muita diferença pro Barcelona quando ele tá em campo. Entendeu? O que talvez precisava era o Ancelotti conseguir desbloquear esses jogadores para eles renderem na seleção o que eles rendem nos clubes. E uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, pessoal, é o seguinte: cobram um protagonista do Vinícius. Só que a melhor versão do Vinícius no Real Madrid, que é o Vinícius que rende, que joga bem e tal, o Vinícius não é protagonista. O Vinícius não fica bem com o manto do protagonista. O Vinícius ele é um ótimo coadjuvante. Quando ele chega no Real Madrid, o protagonista era o Benzema. Ele era como uma sombra do Benzema, mas uma sombra assim que fazia uma enorme diferença. Muitas aquelas Champions que o Real ganhou, que inclusive o Vini dá uma finta desconcertante ali no Fernandinho, né, e consegue avançar e passar pelo City, né, e passes, assistências que ele deu para o Benzema, jogadas maravilhosas, mas assim, ele vai muito bem quando a pressão de ter que resolver não tá dele. Aí saiu o Benzema, hoje tem o Mbappé. Se você pegar lá o protagonista do Real Madrid hoje, é o Mbappé, não é o Vinícius Júnior, cara. Porque se você jogar o protagonismo no Vinícius, ele não vai. Ele não vai, não é o papel dele. Como chamou o Neymar, não sei se o Neymar vai começar jogando, se ele vai ter minutagem, se ele vai começar a titular, se ele vai ficar no banco. Talvez tire um pouco o peso do Vinícius, né? Porque aí ele não fica com o peso de ter que ser o protagonista. Mas o pessoal tem que enxergar isso. Ele não consegue. Não é um papel que ele lida bem com isso. Né? Ele rende muito melhor quando o protagonista é outro e ele fica ali no arredor, né, daquele protagonista. O Rafinha eu já não sei, o Rafinha já não é esse mesmo problema, né? Mas é um fato que o Rafinha jogando no Barcelona é uma coisa, o Rafinha jogando na seleção é outra, né? Mas aí se o Ancelotti conseguir fazer esses meninos jogarem bola, quase todos os jogadores ali pelos clubes jogam muito bem. Todos os caras que o Ancelotti chamou, se você analisar o que eles fazem pelos clubes, é enorme, cara. Quase todos os jogadores aí estão entre os melhores do mundo nas devidas posições, tirando as laterais e o homem de referência, o 9, né, o homem gol. Tirando essa daí, cara, o resto dos jogadores aí, se você pegar goleiro, que é o Alisson, se pegar a dupla de zaga ali que titular, que é Magalhães e o Marquinhos, você pegar o Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Rafinha, se você fazer uma análise mesmo ali de quem acompanha o futebol europeu, você vai ver que esses caras, qualquer roda que for feita ali, os melhores da posição, os 5 melhores goleiros, vão falar do Alisson. Os 5 melhores zagueiros, vão mencionar o Magalhães, o Marquinhos. 5 melhores volantes do mundo, vão mencionar o Casemiro. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, material humano tem. O que resta ver agora é se esses caras vão conseguir render na seleção que eles rendem no clube. Se o Ancelotti conseguisse fazer isso, gente, o Brasil ele sobe de prateleira. Talvez ele não seria o grande favorito a ganhar a Copa, mas ele entra ali na prateleira dos caras das seleções que brigariam por título. Né? E aí tem outras coisas que aí já são outros detalhes que a gente pode falar em outro vídeo, né? Que nem eu prometi, a gente vai fazer um vídeo aí falando um pouco do Neymar, né? Vida e obra, carreira dele e expectativa aí para essa Copa que deve ser a última dele provavelmente, né? Quase que ele já não vai, né? Então é meio incoerente a gente imaginar que o Neymar poderia jogar em 2030, né? Mas enfim,
Então é isso, pessoal. Dá sua opinião aí, fala nos comentários, né? Se inscreve no canal novo com poucos vídeos, né? Mas a gente vai começar a soltar mais vídeos com mais frequência. Vamos tentar fazer um acompanhamento aí da Copa, das seleções. Depois eu vou dar uma pesquisada também nas seleções principais, aí nas convocações, o que pode vir, né? O que vai ser durante a Copa. Talvez comentar o que eu achei assim das partidas, né? Então vai acompanhando, dá uma moral para nós aí, se inscreve no canal, indica para aquele seu amigo que curte futebol, né? Fala, ó, dá uma moral pro carinha aí, né? Vê o canal dele, dá um like lá, com certeza ajuda bastante, beleza, pessoal? Para você que acompanhou até aqui, um forte abraço, meu, muito obrigado e valeu!